Que nem eu entrei aqui no seu estúdio agora, na maior humildade você falou, ó, é um lugar simples, mas a gente tá impressionado, entendeu? A gente nunca viu um lugar super legal, uma energia bacana, a gente tá no meio de um bairro periférico, não sabia que tinha um puta de um estúdio, e alguém poderia falar mal de você, ah, não vou nesse estúdio aí porque é na periferia, mas isso não importa quem você é, onde você tá, o importa é o que você quer fazer, principalmente pro futuro. Acho que a pegada é essa. Boa pergunta, hein? Olha, isso é até interessante falar. Quem é o Lucas quando a câmera desliga? É o mesmo, né, cara? O único problema é que hoje se tornou uma proporção, né, o Papo News. Eu comecei a gostar de silêncio. Comecei a gostar até de reclusão. Não sei se é a palavra certa falar, né? Minha esposa gosta de sair bastante. Eu já gosto hoje eu tô gostando mais de ficar em casa. Porque se tornou uma proporção de um tamanho muito louco que a gente sai e as pessoas procuram a gente pra dar opinião, pedir informação, e aí você acaba não tendo, não digo mais uma tranquilidade, você fica exposto, entendeu? Então, o Lucas, quando a câmera desliga, ele tá alerta 24 horas quando eu tô na rua, porque todo mundo sabe com o que a gente tá lidando, é perigoso, né? A gente lida com o poder das pessoas, então você ficar alerta 24 horas, isso é desgastante, né? E aí, quando a câmera desliga, eu procuro o máximo a estar no lugar mais tranquilo, que eu consiga relaxar, principalmente estar com a minha família. E por incrível que pareça, parar de sair um pouco da tela, né? Porque a gente tem que ficar ligado em informação o tempo todo, só que isso deixa a mente da gente muito doida. Que poucas pessoas conhecem sobre mim. Boa pergunta, cara. O início do Papo News, eu sempre deixei claro quem era o Lucas Aquilese. Porque eu ia começar um trabalho que a base não poderia começar com a mentira. Então, todo mundo tem um passado. Todo mundo fez algo de errado, algo de certo. E como eu ia apontar muita coisa, eu não poderia deixar quando eu estivesse lá em cima, que algo desmoronasse o Papo News. Então, dificilmente alguém não sabe quem é ou quem foi o Lucas do Papo News. Inclusive, isso faz parte do meu testemunho. Eu já fiz muita merda, muita coisa errada, e eu sempre deixo isso como lição. A vida, ela é uma plantação e é algo muito sério. Tudo que você planta, você colhe, de bom ou de ruim. E chegou uma época da minha vida que eu plantei coisas ruins, colhi essas coisas ruins, e na hora de começar aí esse trampo aí do Papo News, eu cheguei e falei pras pessoas, falei, gente, eu fui essa merda aqui, esse bosta, e é isso mesmo, eu sou isso, não sei falar, e a gente vai começar esse trampo aqui. Quem quer ver e ouvir, fica aí com a gente. Quem não quiser, tá tudo bem. Eu acho até engraçado, né? Tem algumas pessoas que falam, nossa, eu sei alguma coisa do Lucas e tal. Se você aí que vai assistir esse vídeo quer saber algo de ruim do Papo News, do Lucas, pode me chamar, porque às vezes eu sei algo de ruim sobre mim que você não saiba. E a verdade é essa, nua e crua. Porém, tudo o que aconteceu, paguei um preço muito alto. E hoje, aí você fala assim, então que moral você tem pra falar de alguém? É isso que a gente busca. A gente tem que buscar nas pessoas, porque tem muita gente arrotando santidade, enganando muitas pessoas. E quando você tem a liberdade de ser quem você é, de uma forma pura, que nem eu entrei aqui no seu estúdio agora, na maior humildade você falou, é um lugar simples, mas a gente tá impressionado, entendeu? A gente nunca viu um lugar super legal, uma energia bacana, a gente tá no meio de um bairro periférico, não sabia que tinha um puta de um estúdio, e alguém poderia falar mal de você, não vou nesse estúdio aí porque é na periferia, mas isso não importa quem você é, onde você tá, o importa é o que você quer fazer, principalmente pro futuro. Acho que a pegada é essa. Cara, a infância é tristeza, infelizmente. Infância é quase
a infância de todo mundo aí que tem pais e mães separados. A infância muito triste. Meu pai morava no Paraná, minha mãe morava aqui, e vai com um, vai com o outro, sempre sofrendo, sempre não entendendo, porque se o pai e uma mãe soubessem a responsabilidade que tem na vida de um filho, talvez eles parariam para pensar um pouco mais. E aí, às vezes, eu escuto uma desculpa assim: ah, mas a pessoa, ela dá o que ela teve. Eu não acredito nisso, porque para minha filha eu tento dar algo diferente. Eu tento dar o que eu não tive. Eu não tô falando de bem material, tô falando de amor, de carinho, de ser uma pessoa presente. Então, a minha infância é algo que foi muito difícil curar essas feridas aí que eu tive pelo meu passado. Isso colaborou muita coisa para minha personalidade hoje. Felizmente, a palavra é essa. O Lucas de 15 anos, eu ia falar para ele assim: cara, você vai passar por muita dor, muita luta, mas não desiste. Não tira sua vida, porque lá na frente Deus ele tem um plano para você. Vai ser muito difícil, muita dor, muito desespero, mas vai valer a pena. O que faz... Cara, o que me faz rir hoje são várias coisas. A primeira é minha família, é minha esposa, é minha filha, tá com eles. É o meu momento de felicidade, é isso. Um momento que eu gosto de descontração é jogar futebol. Eu não jogo bem, mas eu só vou pela resenha mesmo, pra xingar os outros e brincar. E o que me faz rir, quando eu falo fazer rir é me deixar bem, é o carinho que a gente recebe nas ruas. Que eu sempre falo, visualização pra mim é uma questão... Como que eu posso falar? Fugiu a palavra. É só um número, entendeu? Às vezes a gente pode ter milhões de visualizações e você sai na rua, a pessoa não gosta de você. Mas quando para uma família e começa a falar da gente, isso me deixa feliz demais, isso é impagável. Quando a pessoa para na rua, e não é só parar. Às vezes eu tô na frente da delegacia, um pai de família passa, olha, aí ele volta com o carro, para, desce... Espera eu gravar, vai lá, olha no meu olho. E a gente que é homem, o homem pra elogiar outro homem é uma questão mais difícil. Quando ele me abraça e fala: cara, parabéns, você tá no caminho certo, mesmo diante das dificuldades, porque todo mundo sabe, eu não sou jornalista, eu sou um aventureiro que pegou um celular e tá começando a fazer um trampo. Então isso me faz ir, me deixa feliz. Ah, e as crianças? Eu nunca consegui entender o carinho das crianças, porque quando eu era pequeno, eu nunca gostava de jornal. Por quê? O jornal, ele me atrapalhava na hora de assistir desenho. E hoje o carinho das crianças pra mim é algo que me deixa muito feliz, de verdade. Quando as crianças vê aí, quer tirar foto, quer abraçar, fala que assiste, cara, eu fico feliz demais. Não. De verdade, tomou uma proporção aí que hoje a gente não encontrou um meio de descansar, porque é 24 horas, as pessoas ligando, diversos problemas graves que a gente às vezes não consegue resolver, e eu não consigo deixar pra lá. A maioria deles é caso de saúde, ainda mais quando envolve criança. Eu tenho minha filha em casa, e aí, cara... telefone toca, se tocar de madrugada a gente sabe que é BO, então hoje a gente não encontrou um meio ainda de se desligar. O momento de descontração que eu tenho hoje, que são... É o futebol, é o momento que eu tô tendo aqui com vocês. Pra mim é um momento legal de você ceder o seu espaço pra me ouvir. É um momento muito legal pra mim. É um momento de sair com a minha família, de repente, pra comer algo. É um momento de descontração. Mas falar que a gente consegue desligar, hoje a gente tá numa guerra e é tensão o tempo todo. A melhor
melhor decisão da minha vida é entregar minha vida para Jesus e me arrepender dos meus pecados. Quando você faz isso, sua vida muda. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Quando a gente fala se arrepender dos pecados, é um negócio muito louco, né? Porque todos os erros que eu cometi, a gente fala assim, é só se arrepender e tá tudo bem. E a pegada não é essa. Tudo que você faz de errado, Jesus, ele é amor, né? Ele vai te perdoar. Mas Jesus, ele é justiça. Então tudo que você fez, as merdas que você fez de errado, você vai pagar, irmão. Então não adianta achar que você, Jesus me ama e tal. A pegada não é essa. Jesus te ama, ele vai te perdoar, mas ele é justiça. Você vai pagar por tudo que você cometeu. Cara, são várias coisas que me motivam todos os dias. Primeira coisa é eu estar vivo, né? São 5 tentativas de suicídio, então eu perdi tudo o que eu tinha na minha vida. E no meu último episódio, né, da minha tentativa de suicídio, eu ouvi Deus falando comigo. Falou, olha, já que você não quer a sua vida, entrega a sua vida pra mim. E foi aí que eu desisti. Eu falei, então eu vou entregar a minha vida pra Deus. A partir daí as coisas começaram a acontecer, reconquistei meu casamento, filha, graças a Deus. Então, o que motiva é isso, Deus tem um plano, Deus tem uma missão, eu tô à disposição. Então eu ver minha família, eu chegar em casa arrebentado, cansado, mas eu ver a minha família com orgulho de mim, pra mim é sensacional. Eu ver o Anderson, que era uma pessoa que também tava pensando em desistir da vida, hoje tá bem, caminha comigo. Eu ver as pessoas na rua incentivando a gente, é a maior motivação, e é impagável. Cara, sofre. Infelizmente, hoje sofre bastante porque a gente não pode ir mais em qualquer lugar, não pode se expor de repente em qualquer lugar. É uma situação às vezes estressante, porque às vezes muitas pessoas buscam isso, né? Eu fiz um vídeo esses dias e não é arrogância e nem prepotência. Às vezes quando você é conhecido, tem muitas pessoas que querem isso, mas não sabe o preço. Às vezes você você senta num lugar para comer, é um momento de descontração com a sua família. E aí a pessoa, ela tá com um problema de saúde, ela tá com um problema de um buraco e ela quer ir lá desabafar com você. Só que às vezes é um momento errado, porque você tá ali com a sua família. Só que você não pode destratar a pessoa. Então, e aí você ouve a pessoa, e às vezes a pessoa tá carente de uma conversa, de alguém que realmente entenda o problema dela. Pessoa que tá esperando vários meses por uma vaga e não é atendido. Então, a família sofre, só que a gente vê também as coisas boas e a gente entende que tem algo bom por trás disso. Então é um sofrimento que nas medidas, né, a gente tá medindo até que ponto tá valendo a pena. E graças a Deus, né, Anderson? Graças a Deus aí a gente vê que Deus tá no controle e tá valendo a pena. Nossa, cara. Aí eu fui outro Lucas. Quando a gente não é pai, você não tem medo de nada, você não se preocupa com nada, você faz conta, você compra um Play 5 dividido em 24 parcelas, que se dane. E aí quando eu descobri que eu ia ser pai, tipo assim, cara, foi um negócio muito doido. Muito, só quem vive é um sentimento de medo, de responsabilidade. E aí o parto da minha filha foi parto muito sofrido, foram 11 horas, mas quando ela nasceu assim, parece que o seu coração saiu do peito, parece que o seu coração sai do peito e tá vivendo ali em outra pessoa, e você começa a viver em função daquela pessoa que depende de você. E assim, a minha esposa é inimaginável, o amor,
Lógico que eu amo demais minha filha, mas a minha esposa, ela como mãe, foram 11 horas de parto, de sofrimento, de dor. E aí quando a Débora saiu assim, parece que a dor sumiu, cara. Parece que a dor sumiu e você ter a responsabilidade, ainda mais no mundo que a gente vive hoje, educar uma pessoa, de dar o melhor, é uma responsabilidade muito grande, ainda mais no mundo que a gente vive, de política, de violência, a perspectiva de futuro não é boa, ainda mais você ser um cara exposto, mas quando eu descobri foi a melhor coisa da minha vida e é o que me motiva. Que me motiva até hoje. Infelizmente é muito caro hoje ter filhos, senão teria mais uns 10. Cara, no começo era muito difícil, é muito difícil a gente entender crítica, porque quando você começa a fazer algo, tudo novo, sempre vai haver crítica, e a crítica na rede social, ela é muito mais fácil do que de repente numa padaria, porque você não tá vendo a pessoa. Tipo assim, na padaria o cara atende 100 pessoas, se alguém não gosta do trampo do cara, às vezes vai em outra padaria, só isso. Na rede social, você não gosta do trampo da pessoa, você já mete o pau sem ver, sem dó. Pra mim, é tranquilo. Mas pra minha esposa, no começo, foi muito difícil. Porque ela queria responder, ela queria debater com a pessoa. E aí é um negócio que eu falo, eu sempre falei pro Anderson. Você imagina 100 pessoas, você posta um conteúdo, 100 pessoas comentaram o seu conteúdo. 99 pessoas elogiando o seu trampo, o seu trabalho. Aí uma fala, nossa, que postagem bosta, exclui essa bosta, não sei o que, você tem um passado de bosta. Qual que chama atenção? Aquele único conteúdo tá metendo pau em você. Então, se você parar a sua energia para debater com aquele cara, o culpado não é o cara, o culpado é você. Porque você tá deixando a sua energia para debater com um cara que já te acha um bosta e tá deixando quem te ama de lado. Eu sempre aprendi isso. Se a pessoa já não gosta de você, não tem o que você fazer que você vai mudar a opinião dela. Tem gente que não gosta de mim e tá tudo bem. E a gente tem que aprender a conviver com isso. Eu não tenho como eu perder tempo com essas pessoas que não gostam, que me odeiam. Não tem como eu perder tempo com essas pessoas. Se a pessoa de repente quiser tomar um café, falou, Lucas, vamos tomar um café pra gente debater isso, tudo bem. Mas na rede social tem gente que desce o pau e às vezes não sabe o que tá falando, e às vezes até tem razão e tá tudo bem, a vida é isso. Agora com perseguição, graças a Deus, a gente não tá sozinho. Eu tenho essa cara de bobão, eu sempre falo pros outros, né? A gente tá no meio de uma guerra, mas eu não tô sozinho. Então, assim, se quiser vir pra cima, quiser vir pro embate, vem e vem colocado. Porque eu não tô sozinho. A gente que é homem sempre tem os limites, né? O primeiro limite é a família. Não mexa com a nossa família. Quiser vir me xingar, quiser vir fazer qualquer coisa, eu tô exposto, né? Eu tô aí para isso. Então tem alguns limites. Até hoje, graças a Deus, esses limites não foram ultrapassados, mas não é fácil, não é fácil. Essa questão de perseguição aí, eu tava vindo pra cá, eu tava até meio, falei, pô, antes, nossa, né? Vou ir falar no podcast, porque mais um processo. Mais um processinho pra conta. E é isso, Deus tá no controle. Vamos pra cima. Sucesso pra mim é eu chegar na minha casa, minha esposa e minha filha falar assim, parabéns, obrigado por se dedicar, você tá fazendo um trabalho honesto, continua assim, Deus tá no controle. Pra mim isso é sucesso. Sucesso é o que eu te falei, pais e mães de família vindo me abraçar, olhar no meu olho, me incentivando, me criticando quando tem que criticar, porque visualização pra mim não é sucesso. Número de seguidores, isso pra mim não faz minha cabeça. Sucesso pra mim é o que eu consigo ver, pegar e sentir que realmente é real. E isso é o que eu vejo na rua. Então isso pra mim é sucesso.
Com certeza, minha filha. Minha filha é uma pessoa, é um misto entre eu e a Tawane, então... E ela não entende, né? A gente trabalha com celular e ela quer brincar, ela quer atenção. E realmente, ela tá na razão dela. E às vezes a gente tá no celular editando propaganda, editando vídeo... E ela quer brincar, ela quer atenção. A cobrança, na verdade, é das duas, mas principalmente minha filha. Antes de vir pra cá, eu tive que pegar minha filha pra gente sair um pouco, porque minha esposa tava editando vídeo e ela não entende. Por isso que o trabalho o preço é muito alto. O preço, a gente abdica de momentos que a gente poderia estar tranquilo com a família para atender as pessoas, mas está valendo a pena. Não, eu prefiro café. Cafezinho, porque energético faz mal para a saúde. Aqui tava meio virado da... Cara, eu não tenho tempo nem de assistir nenhum nem os dois. Uma matéria que eu sonharia em fazer. Já viu? É o Cabrini que entrevista as pessoas no presídio? Eu queria, isso é até estranho, mas eu queria ficar sentado frente a frente com o Milton, que é o assassino da Sabrina e das crianças, e entrevistar eles. Porque diante de todas as notícias policiais que eu gravei até hoje, o Milton, quando eu fiquei frente a frente com ele, lá onde acharam os corpos, eu olhei pro olho dele e perguntei, né, se ele tinha feito aquilo, por quê. E quando eu olhei pro olho dele, eu não enxerguei nada. Eu não enxerguei arrependimento, não enxerguei remorso. E eu queria entrevistar ele, porque quando a gente tava ajudando a fazer as buscas, tava ele e o filho dele do nosso lado, picando cana. E é algo assim, não dá pra entender. A gente vasculhou lá, achou as roupas. Eu e o Anderson fomos pra... O Anderson, o tio da Sabrina, a gente foi pra Monte Alto, pra Barrinha. Enquanto isso, eles estavam levando a vida normal. Quando o Milton confessou que eu fui lá, eu entrevistei ele ali, eu não enxerguei alma no olhar dele. Então, talvez essa seria uma matéria que eu fico pensando até hoje, o que passa na cabeça daquele cara, porque eu não consegui... Porque normalmente quando eu tô na porta da delegacia e acontece fatos desse tipo, a gente vê remorso, a gente vê arrependimento, a gente vê no olho das pessoas alguma coisa, que diz alguma coisa. No olho daquele cara, eu não conseguia ver nada. E foi a primeira vez que eu vi isso. Talvez era uma... Não que seria meu sonho, mas seria algo que eu gostaria de fazer. Entrevistar aquele cara. E eu tenho certeza que tem muito mais coisa por trás daquele cara que ninguém sabe. Cara, boa pergunta. Eu trabalhava vendendo propaganda para os Cidades Online. E quando você vende propaganda, quanto mais propaganda, você precisa ter mais conteúdo. Porque propaganda, ele abaixa o seu engajamento. Precisava de matéria. E aí eu comecei a soltar matéria. Mas o Rogério tem uma maneira de trabalhar. E aí eu comecei a soltar um tipo de matéria. Ele falou assim, ó, não é assim que faz e tal. E eu sou um cara teimoso. E aí porque eu era editor, né, da página. E aí eu e ele começou a tretar. Ele falou, não é assim que faz. Ele começou a falar, se você quer fazer do seu jeito, abre uma página pra você. Aí ele começou a buzinar isso aí na minha orelha. Aí, do nada, me deu na louca e eu abri o Papo News. Só que, tipo assim, abrir é uma coisa, né? Só que aí... começar é totalmente diferente, porque eu nunca fiz, eu não sabia como fazia, não tenho formação de jornalismo. Todas as propagandas que eu tinha levado para o Cidades Online ficaram no Cidades Online. Então, quando eu abri a página, vixe, foi desesperador. Foi desesperador porque não tinha cliente, não tinha propaganda, não tinha visualização, não tinha nada, só o nome. Cara, a primeira reportagem de repercussão foi o sequestro do Fabrício. Fabrício, ele é meu amigo,
Ele foi sequestrado. Uma coisa que poucas pessoas sabem, eu trabalhava de detetive particular. Quando ele foi sequestrado, me chamaram lá para tentar rastrear o celular e tal, e eu tava lá no barracão dele, aí de repente ele conseguiu ligar, e aí ele falou onde tava, e eu montei no carro e acompanhei a família. Então, todas as imagens que tem do sequestro foi a minha primeira matéria de repercussão da região, porque daí o pessoal da IPTV, do SBT veio, me pediu as imagens, então fiquei super feliz, fiquei impressionado, né? Fora a adrenalina. Aí eu tava lá no meio do mato e os bandidos tava lá no meio do mato ainda. Aí meu carro acabou a gasolina e todo mundo foi embora. Eu falei, agora lascou. Fiz uma oração lá e o carro pegou. Então essa foi a primeira que me chamou a atenção, que deu repercussão. Aí vieram outras, né? Vieram outras, teve o caso da Unesp, dos alunos da Unesp, que passou no Brasil inteiro. E o caso, infelizmente, o caso da Sabrina, que teve repercussão no Brasil inteiro também. Porque todo dia eu abdico muito tempo com a minha família. Acabei de falar pra você que eu tô sendo processado mais uma vez. Eu poderia muito bem estar ganhando um ótimo salário, tá garantindo um futuro muito bom pra minha filha. E assim, a gente, que nem foi... Quando que a gente foi na UPA, Anderson? Ontem, antes de ontem? Eu tinha trabalhado o dia inteiro, minha filha tava tomando banho, chegou a pizza. Tinha acabado de chegar a pizza, ligaram desesperado da UPA que precisava de uma vaga. Aí você tem que fazer uma escolha. Ou você finge que você não tá vendo, ou você vai. E aí você deixa a sua família pra socorrer uma família que você não conhece. Que talvez essa família já meteu o pau no Papo News, eu nem conheço. E aí você vai, você deixa um tempo precioso com a sua família pra ir lá. É uma exposição muito grande, né? Porque você expõe pessoas para conseguir o objetivo e graças a Deus deu certo. E às vezes eu penso sim em desistir, em colocar na balança se vale a pena. Eu poderia muito bem mudar de cidade. Eu tenho condições de repente ter um salário e ganhar um tanto que eu consiga sobreviver, mas eu creio que tem muita gente na nossa cidade que está sofrendo e que precisa desse Papo News. Porque tem muitas pessoas que não gostam de mim. E eu até concordo. Que às vezes não gostam do jeito que eu falo, não gostam do meu jeito, ou não gostam do que eu já fiz. Mas tem muita gente na nossa cidade que tá sofrendo. E não tem voz. E é difícil você não ter voz no momento de desespero. E aí quando você encontra um canal que te dá voz, é às vezes onde eu vejo que vale a pena. Cara, sem dúvida da Sabrina. Da Sabrina foi algo pra mim assim, porque o que eu vou contar aqui nunca foi contado. Não sei se tem tempo pra isso. Quando o tio da Sabrina me chamou, o Anderson, a gente foi lá à noite no sítio. Foi eu, o Anderson, que é a irmã da Sabrina, e a gente ficou ali na entrada do sítio. A gente até chamou a polícia foi lá, conversou com o Milton, mas até então não tinha nada. Não acharam nada. A gente começou a vasculhar ali, entrar realmente no mato. Foi aonde a gente achou a roupa das crianças, eu e o Anderson. E ali a gente já identificou que existia algo errado. A gente achou a roupa, a gente achou a roupa da escola. E aí no outro dia, graças a Deus, eu tenho uma relação muito boa com as emissoras de Ribeirão. E aí eu comecei a chamar eles, a mobilizar. Eles começaram a vir. E aí a polícia veio também, a investigação. E foi aí que eu tenho essa gravação até hoje. A gente ali gravando e o Milton e o filho dele do lado ali cortando cana, como se nada houvesse. Só que até então a gente, ao passar do tempo, eu e o Anderson trabalha no SAMU. A gente já viu que haveria algo errado, que provavelmente a Sabrina já estaria sem vida, mas pelo menos as crianças estariam vivas. E aí a gente começou a andar, e aí quando entra a imprensa regional, e aí começa toda a mobilização, e aí o Milton foi depor, e ele falou que a Sabrina saiu drogada com as crianças e tal. Aí se surgiu uma notícia que viu uma moça
igual a Sabrina em Monte Alto. Então eu e o Anderson, a gente ficou 4 horas rodando Monte Alto, todos os lugares possíveis, e isso foi muito desgastante, porque quando acende uma esperança, você fica eufórico, né? Vamos achar toda a família da Sabrina, amigos andando ali naquela região de mata. Aí se surgiu uma notícia que a Sabrina tinha sido achado vivo em Barrinha. Eu tava com o Anderson dentro do carro lá em Córrego Rico, procurando a Sabrina, e aí a gente foi pra Barrinha. Era uma notícia falsa. Conforme o passar dos dias, a gente participando do sofrimento daquela família, o Milton, eu fui pra delegacia, né? Todo mundo aflito, e aí o Milton havia confessado. E eu lembro até hoje, né? O Rogério Constantino chegou, a Laís e alguns familiares estavam ali. E aí eu lembro, eu tomei a atitude de ligar pro Anderson primeiro, para avisar ele. Eu falei, olha, Anderson, infelizmente ele confessou que matou a Sabrina e as crianças. E o Anderson já meio que suspeitava. Ninguém queria acreditar. E aí, para mim entrar ao vivo e dar esse tipo de notícia, eu sabendo que eu tenho uma filha de 4 anos, para mim foi muito difícil, porque você não tá preparado para isso. Então, mexeu muito comigo, demais assim. E aí, saindo dali, eu fui lá pro local do crime. A imagem que rodou o Brasil, entrevistando a pessoa perguntando pro Milton, eu que fiz aquela imagem, e você não enxerga nada no olho dele, e aí você fica sem entender o sentido da vida, como o ser humano tem capacidade de fazer esse tipo de situação. E aí depois eu voltei, eu vi toda aquela mobilização em frente à delegacia. Aí depois o Milton foi levado para a delegacia de Taquaritinga para depor, ele e o filho. Nós fomos lá, e para piorar, depois teve o velório, né, Anderson? O velório foi algo horrível. Aí aconteceu uma situação, naquele dia eu fui dormir às 3 horas da manhã. Às 5 horas da manhã, o meu telefone começou a tocar e não parava. Não parava, eu falei, aconteceu alguma coisa. Aí um amigo meu me liga e fala, Lucas, tombou um ônibus aqui na entrada da cidade, o SAMU não tá achando o local, eu preciso de ajuda, tem um monte de gente ferida, um monte de gente morta. E aí eu levantei desesperado, eu tenho um grupo de resgate, eu já mandei no grupo. Quando eu cheguei lá, nesse ônibus, era uma situação de guerra. Era um monte de gente com membros decepados, várias pessoas no entorno ali gravando. E aí eu sou técnico de enfermagem, eu já chamei o pessoal, entrei, você começa a analisar a situação. Como o ônibus tombou, existe uma situação, de repente, de incêndio. E aí eu mandei pro grupo, e aí começou a chegar o SAMU, a gente começou a retirar aquelas pessoas. A primeira cena que eu cheguei, que eu entrei, é a cena de uma senhora com o braço decepado, segurando o braço, e o marido pedindo ajuda, pedindo para mim ajudar naquela situação. Então foi a primeira senhora que a gente tirou, e a gente foi tirando aquelas pessoas que podiam ser removidas. Aí quando chegou o bombeiro falou, olha, Lucas, obrigado, a partir daqui eu assumo. Foi uma das notícias que eu participei, e teve a última recente também, que é a morte da Antonella, que me impactaram demais. A morte da Antonella mexe comigo até hoje, porque quando eles me pediram ajuda, eu entrei lá, e aí quando eu recebi a notícia da morte da Antonella, eu tive que sair pela porta da frente, e a família estava inteira lá, quase assim, eu sabia que eu ia chegar na minha casa e minha filha ia estar viva, e assim, é algo que eu tenho certeza que ninguém está preparado para dar esse tipo de notícia. Inclusive, aí foi um dia que eu pensei em desistir, porque esses tipos de notícia, ainda mais com criança, mexe muito comigo, me abala demais, porque criança e idoso são pessoas indefesas, né? Então, o caso da Antonella mexe comigo até hoje. Cara, quando eu comecei o Papo News, eu tentava imitar as pessoas, porque você não tem referência. Tipo assim, eu lembro até hoje o primeiro vídeo que eu fui gravar. Eu gravei 15 vezes na frente da delegacia, porque vai passando as pessoas, se sente vergonha. Eu não sabia falar o começo, meio e o fim. E aí eu tentava assistir apresentadores de notícia, tentar imitar eles. Só que eu percebi que as pessoas na rede social, elas percebem isso quando não é real. E quando você está tentando imitar alguém,
ou quando você tá tentando fingir ou tentar ser algo que você não é, não dá resultado porque as pessoas percebem. E aí foi aonde eu falei, olha, eu vou ter que falar do meu jeito e vamos ver o que dá. Vou tentar criar algum tipo de bordão para chamar atenção. Comecei a estudar um pouco sobre criação de conteúdo. Uma coisa, tem eu acho que ele nem sabe disso. Quando eu comecei o Papo News, eu não tinha nenhum tipo de contato. Então, eu copiava a matéria dos outros. Eu copiava a matéria do Rogério, do Primeiro Minuto, dos outros portais, porque você não tem contato nenhum. Não tinha contato com o SAMU, com o policial, não tinha grupo de WhatsApp. Aí o Rogério falou uma vez pra mim, falou, olha, seu jornal virou um copia e cola meu. Não vai dar resultado. E aí foi um insight. Ele falou, é verdade. Eu vou ser mais um, porque o pessoal não vai ver o meu jornal, vai ver o dele porque já é conhecido. Então eu comecei a ir atrás das notícias. Então, tipo assim, aconteceu um acidente em tal lugar. Vou pegar o carro e vou atrás. Porque o que acontecia muito em Jaboticabal? O pessoal tirava uma foto e às vezes mandava para alguém. Então ninguém sabia se realmente... o que tinha acontecido no acidente, se alguém tinha morrido. Então, exemplo, a filha da fulana tem uma bis branca. Aí tá a bis branca lá tudo arrebentada. Criava um pânico desnecessário. Então eu comecei a ir nos locais e foi aonde começou a dar resultado. Agora, sobre a questão da personalidade, eu resolvi falar, eu vou ser isso aí e vamos ver o resultado. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Eu sempre falo para as pessoas, a rede social, ela é algo real. E para dar resultado, você tem que ser quem você é. Porque as pessoas cansaram daquele negócio muito bonito, muito perfeito, aquela super edição. Eu sempre, que nem para mim, o resultado, o vídeo que dá mais resultado para mim é um vídeo ao vivo, onde mais real possível. E eu gosto de fazer uma super edição, só que não dá resultado. É um negócio muito doido. Várias. Ameaça várias. Principalmente, quando a gente chega no começo, o que eu fazia? Eu gostava de ser sensacionalista, de deixar a notícia mais chamativa, principalmente a policial. Então, tipo assim, o indivíduo, o traficante, ou o indivíduo tal foi preso e tá acabando com a vida das pessoas e tal. E ali existe, fora daquilo ali, existe uma mãe que está sofrendo, existe uma família, porque as pessoas, quem escolheu foi o cara, não foi a família. E é difícil você ouvir isso. Então, às vezes quando as pessoas viam aquilo, eles ficavam com dor, ficavam chateados. Às vezes algumas pessoas chegavam a realmente ameaçar. E eu lembro que duas pessoas me deram duas dicas que realmente fizeram mudar o cenário do Papo News. Uma foi o delegado, o Dr. Oswaldo, onde eu estava conversando com ele. Ele falou assim, quando você for dar a notícia, você não tem que dar a sua opinião. Tô falando no caso de notícia, né? Desculpa, não sobre política. Você tem que dar a notícia e pronto, entendeu? Sem ficar mostrando cara de pessoa, você tem que mostrar o trabalho da polícia. Por quê? É isso que as pessoas querem ver. Falou, eu gosto de você, entendeu? Mas às vezes eu vejo você dando a tua opinião, tem nada a ver. E outra foi o Zé Maria, acho que é Zé Maria Gourmet. Acho que é isso. Ele falou isso lá no Prainha também. Minha esposa já falou isso um monte de vezes pra mim, né? Mas às vezes precisa outra pessoa falar. E aí eu parei. Aí quando eu vou dar as notícias policiais, eu realmente começo a analisar. Falo, olha, ali existe uma família, existe uma situação. Então eu vou dar a notícia. Tá? Eu não quero saber quem está sendo preso, quem não está. Vou dar notícia sem expor a situação, só mostrando o bom trabalho da polícia, porque nós somos, eu e o Anderson, o nosso canal, ele é um canal que acredita e é muito fã do trabalho policial. E aí depois que começou isso, eu chego lá na frente da delegacia, eu falo com as mães, eu falo, olha, é meu trabalho, eu vou dar notícia, não vou falar o nome de ninguém. Elas entendem, porque a maioria também são seguidoras do Papo News. Aí depois disso parou, né, Anderson? Não digo nem como uma ameaça, que o pessoal às vezes não gosta.
Graças a Deus, pelo que eu vejo, mais amigos. Agora, eu comprei uma briga grande aí que tá aparecendo bastante inimigos. Eu coloco sempre na balança, né? Às vezes eu acordo meio triste, meio desanimado, e Deus, ele nas suas atitudes, ele mostra que tá com a gente. Que nem eu fui mostrar um buraco lá perto da Lagoa do Pita, e aí eu tava mostrando o buraco, falei, nossa, a gente tá sendo processado, enquanto isso eu tô vindo aqui mostrar o buraco. Aí de repente uma seguidora que eu não conheço, falou assim, ó, pode ir lá trocar os 4 pneus do seu carro que eu vou pagar. Então, tipo assim, eu nunca vi a pessoa, eu não sei quem é, não foi barato, porque os pneus do carro não é barato. Então, algumas, e não é por conta do preço, é por conta da atitude. Isso mostra que a maioria, graças a Deus, tá com a gente. A maioria do bem. Eu tenho certeza que todo mundo tem o direito de gostar ou não gostar, mas a gente só tá tentando dar voz para quem tá sofrendo. Essas é as boas. Sim. Se você pegar a última campanha que teve sobre a eleição, todo mundo fala que eu apoiei o atual prefeito Hemerson Camargo. Mas se você pegar todos os meus vídeos que eu fiz, nunca citei o nome dele. A única coisa que aconteceu é que eu consegui, e isso foi um diferencial, fazer uma desconstrução de fake news. Porque a fake news, ela é uma arma, certo? Uma informação errada, ela é uma arma. E o que mais acontecia isso era na UPA. Então, o porquê que eles falavam que eu estava defendendo o prefeito? Porque às vezes algum meio de comunicação ia lá na UPA, ao invés de atacar o prefeito, que deveria ser dessa maneira, atacava os funcionários. E isso não é o correto. Os funcionários da UPA não trabalham nas melhores condições. Tem mãe ali que sai dali e tem que ir para outro trabalho emendado, e eu achava injusto. Então, quando você vai lá e você ataca os funcionários da UPA tentando atacar o prefeito, que estava tentando a reeleição, aí quando você vai, no caso meu canal, e desmente essa narrativa, automaticamente algumas pessoas falam, você está ajudando aí o prefeito, a atual administração. Mas a gente só estava desmentindo uma fake news. Tanto que se você pegar todos os vídeos, você não vai ver vídeo meu falando assim, votem no prefeito Hemerson, votem e tal fulano. Foi só desmentindo fake news. Por quê? A campanha, ela tem que ser uma campanha limpa. Você pegar a administração, se você gosta ou não gosta, pegar as propostas e o público decidir. E era isso que eu estava fazendo. Só que o pessoal não estava acostumado, porque a UPA virou um cenário de guerra. As pessoas tinham medo de ir na UPA, porque todo o óbito que acontecia na UPA, alguns meios de comunicação iam lá, se criava um caos e um pânico, culpando os funcionários, tentando associar o prefeito. E aí as outras pessoas ficavam com medo você imagina um funcionário que tá lá há 12 horas em pé, nenhum funcionário vai pra UPA para matar alguém. É lógico que todo lugar tem gente ruim e tem gente boa, né? Cabe a quem comanda limpar e resolver isso. Só que eu via uma campanha de ódio em ambos os lados. O nosso papel foi sempre desmentir fake news que era criada. Tanto que, principalmente, o nosso embate foi na UPA, tinha fake news que a gente desmentia que favorecia outros candidatos. E a gente nunca falou nome de nenhum candidato para apoiar ou para não apoiar. Olha, o que eu vejo hoje no cenário que eu vivo, o professor Hemerson, que é o atual prefeito, é uma pessoa que estava fazendo um trabalho, se juntou com a Andréa Delegada, que era oposição, que sempre criticou ele. No meio desse caminho, eu acho que
eles se perderam. Eu não posso afirmar que foi uma fake news, mas eu consigo afirmar que não está acontecendo. A população, ela está sofrendo bastante. Ela está sofrendo bastante com os buracos que estão hoje nas ruas, e é muito buraco. A UPA de Jaboticabal, ela tem essa deficiência na vaga cross, mas o município quer atribuir só ao estado, e não tem dessa, irmão. Se não tem a vaga, você tem que se virar. Vamos colocar o transporte da saúde das pessoas. Foram locadas várias vans. O transporte em si melhorou a questão da van, de ter uma van melhor com ar-condicionado, mas não tem uma questão de logística. Então, pessoas estão sendo esquecidas, e é um tratamento importante, um tratamento no HC. Às vezes a pessoa demora 2, 3 meses para ter essa consulta, e aí perde a consulta. Vamos falar do AME. É um lugar excepcional de lindo. Não sei se você já foi lá, é uma estrutura muito linda. Você chega lá, não está funcionando como deveria. E aí, quem está sofrendo é a população. Então, eu creio que realmente, eu não falaria fake news, mas eu creio que foi feito muitas promessas, tiveram que ser feitos muitos acordos para acontecer essa eleição. Vejo agora que tem muita gente perdida, tem muito cargo de confiança. Hoje eu vejo a Câmara dos Vereadores, a maioria são base do prefeito, então todos os projetos, não existe discussão, o projeto chega e é aprovado, E eu vejo isso um cenário ruim para a nossa cidade. Por que eu falo ruim? A métrica do prefeito, do atual prefeito Emerson, se tornou o Ori, o ex-prefeito. Então, às vezes, se para ele fizer melhor do que o antigo, tá bom, mas será que isso é suficiente? Porque na época do Ori, talvez o recurso era outro, talvez o momento era outro. E eu tô vendo isso na rua. Você tá ouvindo a fala de uma pessoa que não fica num gabinete, que não fica na Câmara. A gente gasta, isso parece surreal, R$3.000 de combustível por mês. Eu já cansei de mostrar o meu celular nos nossos vídeos de tanta gente que manda mensagem pra gente, e é muita coisa. E assim, 90% dos problemas que a prefeitura tem, eu creio que são de pessoas mal preparadas. Tipo assim, tem muito cargo de confiança que a pessoa às vezes não tem competência para estar lá, e é uma função importante. E nós estamos lidando com vidas, nós estamos lidando com pessoas que sofrem. E é até engraçado, tá extrapolando a barreira, porque não é só a população mais pobre que tá sentindo. A população que tem um pouco mais de grana, um pouco mais de condição, eles estão começando a sentir isso também. Então, foi aonde o Papo News entrou, e a gente não tem essa vaidade. A gente reconhece que, tipo assim, bom, não tá tão bom quanto estava. A gente precisa lutar por melhorias. Mas parece que todo mundo que cobra tá errado. Parece que tá tudo perfeito, e eu não consigo entender isso, porque ninguém aqui tá brigando por algo pessoal. A gente quer melhoria, porque a gente paga imposto, e o imposto não é pouco, entendeu? Eu não saio da minha casa para ir lá na UPA defender uma família porque eu quero, é exposição. Então eu acho que algo precisa ser feito, e se não for feito, provavelmente na próxima eleição eles vão ter algum tipo de resposta. Por que acontece? O fato ou verdade, tem muitas coisas que eles postam ali que realmente é uma realidade. Eu vi que tem muitas coisas que fazem sentido. Só que eu vi que às vezes tinha muita coisa que só se jogava no ar. E como que eu vejo de repente uma fake news? Porque às vezes eu levo uma informação para alguém e é só um lado da informação. E às vezes isso pode ser muito prejudicial. E eu sabia que talvez era uma maneira que não iriam checar a informação. Então eu criei algo de uma maneira errada para chegar num objetivo, que era mostrar para a população como que chegavam as informações. Algumas pessoas entenderam, algumas não concordaram com o meu meio de conseguir o meu objetivo. Eu vejo assim que
é uma página que é crítica, traz coisas que são relevantes. O único problema, e isso é uma opinião particular minha, a população é muito... População não, algumas pessoas são preguiçosas e tem muito texto e o pessoal tem preguiça de ler. Então eu tenho certeza que se tivesse, de repente, alguém falando, alguém narrando, traria mais resultado. Mas é só isso, era só curiosidade para saber quem era o... Porque eu sabia o jeito que... Porque que acontece? Hoje, os dois maiores canais da cidade é o meu e o do Cidades Online. E quando eu falo maior, não é nem questão de visualização, é maior de procura, porque tem outros e a gente respeita todos, né? A maioria das denúncias que chega para mim, chega para ele, né? Porque as pessoas procuram. E eu percebia que algumas denúncias que chegavam para mim iriam parar no canal Fato ou Verdade. Então, como 2 e 2 é 4, eu sabia que eles estavam sendo municiados com algum tipo de informação ali. Eu acho que isso já passou. O Fato ou Verdade é um canal crítico e creio que tem que continuar, desde que seja sempre abordando com a verdade. Minha situação com o Rogério Constantino, vou falar em primeira mão, hein? Quando teve a questão de uma menina que morreu afogada aqui na cidade, mexeu muito comigo também. Eu vi ele em uma situação e a gente procurou e se acertou as nossas pendências, porque todo mundo tem seu espaço, né? Hoje o Papo News já conquistou seu espaço e o Rogério já tem o espaço dele, os outros canais de comunicação, cada um com seu espaço. A minha briga com o Rogério tinha virado algo pessoal e ninguém gosta disso. O pessoal tá aqui para ver notícia, para ver as coisas da cidade. Creio que isso foi o melhor para todo mundo. É por isso que eu falo, né? São informações que às vezes as pessoas falam por falar e não é verdade. A última vez que eu vi, eu não lembro a última vez que eu vi o prefeito. A última vez que eu falei com ele foi na morte da Antonella. É a última vez que eu falei. Teve outra vez que eu falei quando eu fiz um vídeo lá no cemitério, falando que ele foi para Campos do Jordão e ele não foi e falou que ia me processar, enfim. Essa situação do AME, o que aconteceu? Eu estava lutando por um acordo pela Antonella, né, e pela Luana. E iria acontecer uma reunião lá no AME, mas o prefeito, em nenhum momento o prefeito iria participar dessa reunião. E iria participar eu, a Luana, que é a mãe da Antonella, e o secretário de Negócios Jurídicos da prefeitura e mais uma pessoa que eu não sei o nome. Para que era essa reunião? Era para mostrar para a mãe da Luana o projeto Antonella, só isso. A reunião até então ia ser na prefeitura. A mãe não quis. Falei, então vamos procurar um local neutro. Eles sugeriram lá. E eu vou em qualquer lugar. Em qualquer lugar. Eu entro e saio de qualquer lugar. Às 3 horas da manhã, a Luana me ligou e falou, Lucas, eu não vou conseguir ir, eu tô passando mal, eu tô vomitando. Então vai lá, ouve e vem aqui. Então foi só eu nessa reunião, que eles falam que ofereceram 5 mil reais para mim e ofereceram vários acordos. Foi só eu nessa reunião, o secretário de Negócios Jurídicos e provavelmente o assessor dele, um rapaz fortinho. Ele me apresentou o projeto Antonella, que ia ser um projeto que vai ser feito um leito com o nome dela. Peguei o projeto e voltei na casa, porque quem iria decidir se iria aceitar ou não seria a Luana, não o Lucas. Peguei o projeto e voltei para casa da Luana e mostrei para ela. Falei, olha, foi isso que eles ofereceram. O acordo, qual que foi o acordo? Foi o projeto Antonella, um pedido de desculpas do secretário de saúde pelo fato dele ter mentido na IPTV e a gente parar de falar sobre o assunto. Foi só isso que aconteceu. A mãe da Antonella... e o apoio psicológico para ela, porque até então ninguém tava pagando nada, a prefeitura não procurou ela,
Enfim, e ela precisa de um psicólogo, um psiquiatra. Ela leu o acordo e falou: Lucas, pra mim tá tudo bem. O acordo foi feito porque tava sendo muito desgastante expor uma menina que já morreu, expor a dor de uma mãe, e ela queria isso, justiça, porque o advogado já entrou com o processo contra o Estado, mas ela queria algo, porque ela não estava conseguindo viver um luto. Foi isso que aconteceu. Aí começaram a soltar que eu recebi 5 mil reais, que eu fiz um acordo. Até o vereador Pepa veio falar comigo na época. Falou que teve uma reunião no AME, isso e isso. Eu falei: olha, vereador, deixa eu te explicar uma coisa. Diferente de você e de outras pessoas, o senhor, com todo respeito, você tem um trabalho na Unesp. O vereador Ronaldinho, ele é coveiro, ele tem o trabalho na prefeitura. Eu só vivo de propaganda. Eu não tenho contrato com a prefeitura, então eu preciso atender a população sem receber, eu preciso fazer minhas propagandas e preciso ir atrás de notícia. E aí? E qualquer notícia que a gente vai e qualquer coisa que a gente faz é no mínimo 3 horas. Então vocês precisam entender que eu não consigo. Se eu for ficar atrás de buraco, eu vou ficar o dia inteiro. Quem que vai botar gasolina no meu carro? Aí todo mundo tá falando: não, caiu o Pix, porque minha conta tá no vermelho até agora. Cadê esses Pix aí que vocês estão falando? Porque falar é fácil. Me prova um Pix que mandaram aqui na minha conta. Aí, esse acordo foi quebrado no dia que aconteceu o BO lá na sessão, porque parte do acordo era para não ter discussão, porque a mãe da Antonella ia assistir a Luana. Então, o acordo era: gente, vai votar o projeto que não tenha discussão. Aí eu levei as costas para levar isso aqui embora, o Jonas começou a discutir, falar de mim, não sei o quê. Eu voltei lá e deu no que deu. Nossa, 200 mil. É até bom entrar nesse assunto, porque surgiram vários boatos. Vários boatos que eu estava aliado com o ex-prefeito Ori, aliado com o Vitório de Simone, que eu estava aliado com o Nelsinho, que eu estava recebendo muita grana. Então, esse é o problema. Você defender o que é certo, você tem que estar aliado com alguém. Você tá aliado, de repente, com alguém que você acredita, desde que você não faça fake news, eu não acho isso errado. Só que assim, comprei briga com meio mundo, comprei briga com o prefeito, com a vice, com o secretário, com um monte de assessor e com um monte de gente que gosta deles para defender uma mãe que eu não conheço, porque eles deixaram... O fato da menina morrer é uma situação, mas o que aconteceu após é muito grave. Todo esse desgaste, será que... Eu falei para eles, falei: gente, vocês têm que entender que existe a política e além da política existe a vida. A gente tá falando de uma mãe que tá destruída e vocês só estão pensando em política. Aí foi onde eu citei a Adriana. Eu falei: o problema da Adriana é que ela não é política. Eu tenho certeza que ela, se o Ori fosse prefeito, tenho certeza que ela, mesmo diante da situação, ia lá dar um abraço na menina. E isso eu tô falando como mãe, porque só quem é mãe vai sentir a dor da Luana. Mas aí você fala isso, aí você já tá apoiando alguém, aí você já tá recebendo. Por isso que a política é foda. O pessoal esquece o ser humano. Tudo é política. Vem de quem tá na política, vem... Porque assim, as pessoas, elas querem te descredibilizar. Quando você tá defendendo algo que não vai ao favor da pessoa, eles querem ou falar mal. Falar: mas o Lucas tá falando isso, mas ele já fez isso de errado. O Lucas tá fazendo isso, mas ele tá fazendo porque ele recebe. Então as pessoas, elas querem tirar a legitimidade daquela causa falando que você tem algum tipo de interesse por trás. A gente vê na rua, se isso vier da população, é algo preocupante. Mas até agora tá vindo de assessores, de políticos, isso aí... Ultimamente, agora eu recebi 2 processos, né? Um da vice-prefeita e uma da doutora Jaqueline. Saíram 2 liminares da Jaqueline para... Eu citei o nome dela em um vídeo só. No outro, ela conseguiu convencer o juiz que se tratava sobre ela.
o juiz assim entendeu. Decisão de juiz a gente não discute, a gente obedece. E esses vídeos foram retirados por ordem judicial, não posso contestar. Da doutora, da vice-prefeita, eu não posso falar mais nada pessoal contra ela, da vida pessoal, posso cobrar ela enquanto a vice-prefeita. Os vídeos da Antonella, que foram retirados, foi parte do acordo que foi feito. Por quê? Muitas pessoas começaram a falar que eu estava expondo a dor da Luana e da Antonella para me promover. E eu falei isso, falei, olha, Luana, isso não é bom. Não é bom, porque realmente é uma exposição. Então, se eles fizerem o que eles estão prometendo, a gente retira os vídeos do ar. Isso foi um acordo em comum e foi o que aconteceu. Mas eu sempre falo, o que foi visto não vai ser desvisto. O estrago que foi feito, já foi feito e, enfim, e se precisar a gente faz de novo. A única coisa que me preocupa, que nem essa decisão do juiz, pra mim foi um tanto quanto estranha, mas a gente tem que obedecer. Vou me defender, claro. Vamos ver o que vai acontecer, né? Exatamente. Por que acontece? Eu nunca fui ligado à política, mas eu comecei a entender que na ponta do lápis tem muita gente que sofre e tem muita gente que é enganada. Então existe a gente fala de máscara de fumaça. Todo mundo consegue ver, a cidade hoje está numa situação difícil. Vou colocar principalmente com os buracos. E um buraco pode tirar a vida de alguém. E em contrapartida, a gente vê um monte de cargo de confiança, contratos com valores altos que poderiam ser cancelados e investido de repente em outros locais. Só que aí o que acontece? O que eu vejo? Diante de tanto sofrer, porque a população sofre com isso. Aí eu já sei o que vai acontecer. A Câmara aprovou um empréstimo milionário e eu estou falando para todo mundo o que vai acontecer. E o pessoal olha para minha cara de tonto. Tem muita gente que não acredita. Aprovou um empréstimo milionário. Esses buracos aí vai ser feito aquele asfalto casca de ovo. O que é o asfalto casca de ovo? O asfalto ele tem que ter um mínimo de massa asfáltica para ele perdurar por bastante tempo. Quando você não tem grana suficiente, você diminui e fica um asfalto bonito. Vai ficar muito lindo. E aí dá a impressão para a população que está sendo feito algo. Só que é uma tática para se ganhar novamente a confiança da população, para se ganhar votos. Então hoje o Papo News ele se tornou algo muito maior do que um portal de notícia. Graças a Deus o pessoal vê a gente como realmente uma voz que luta pelos seus direitos. Então eu falo isso, a gente vai lembrar para a maioria das pessoas que a gente conseguir o tanto que as pessoas estão sofrendo hoje. Para quando chegar na próxima eleição, não estou falando que eu vou apoiar alguém, mas para que pelo menos não esqueça. Às vezes com esse asfalto, distribuição do monte de cesta básica, inauguração disso e daquilo, a população acaba esquecendo e cedendo uma confiança de repente. Por quê? Um asfalto casca de ovo, 6 meses ele tá esburacado de novo. E a gente vai sofrer de novo. E é muito triste isso para nossa cidade, porque a gente vê uma cidade antiga, a cidade não tem a GCM, a gente vê empresas fechando, a cidade está endividada. Tem algumas coisas boas acontecendo na nossa cidade, isso é inegável. O AME é uma delas, o AME é algo muito bom. O único problema do AME é que não foi bem preparado, entendeu? O sistema, que nem hoje o sistema saiu fora do ar, vira um caos. E para uma pessoa idosa que ela sai de casa para ir lá, é complicado ela ficar esperando lá. Hoje eu vejo os funcionários públicos, eles ficaram bem chateados com essa situação do posto, que não foram lá pro AME, e o funcionário público é o que mantém, né, a prefeitura. O funcionário público tem que ser bem tratado. Então é isso que eu vejo nessa situação. E aí eu tenho certeza que vai vir gente batendo na sua porta com garrafinha de café, e o Papo News vai estar lá para lembrar de todo esse sofrimento. Aí cabe a decisão, cabe à população decidir o que é melhor para o seu futuro.
Ó, o que acontece? Hoje, se eu saio pra vereador, eu sou muito pé no chão, tá? Eu não falo isso com arrogância nenhuma. Eu assisto todas as sessões da Câmara. Se eu saio pra vereador hoje, graças a Deus com o carinho que a gente tem, com a popularidade, com o reconhecimento, eu teria uma grande possibilidade de ganhar. Mas eu não vejo que... Eu não sei quem vai entrar, porque se eu entro num cenário igual tá hoje, eu infarto. Eu vejo o Pepa lá, porque tem que ter oposição e base. Hoje a maioria é base e não tem discussão. E aí eu vou fazer o quê? Vou ficar lá igual uma coqueiro? Porque não tem discussão. Não tem discussão. Hoje, se o prefeito quiser mudar o nome da cidade de Jaboticabal para Sucupirabal, ele consegue, porque a maioria... Então... Qual que é a minha intenção hoje? Porque eu fiz uma conta, e não sei se eu posso falar isso aqui. Depois você vê se eu posso, aí você corta. Eu fiz uma conta e eu sou meio louco, assim. Às vezes eu acordo às 3 da manhã e começo a rever todas as eleições que passaram e número de votos. A família Ori... ela tem uma quantidade fixa de votos aqui, entre 11 a 12 mil votos. O Emerson, na última eleição, teve 20 mil, porém, não teve terceira via. Normalmente, tiraria votos dele. A próxima eleição, acontecendo tudo o que está acontecendo. Hoje, a rejeição da atual gestão é muito grande. Se a eleição fosse em outubro, eles perderiam. Porém, tem muita coisa para acontecer. E eles vão fazer isso que eu tô falando. Eles vão asfaltar muita coisa, eles vão inaugurar muita coisa. E isso faz com que a popularidade suba. E aí é o seguinte, provavelmente vem a doutora Andréia como candidata a prefeita, com o apoio do professor Emerson. Eu não sei se vem a Adriana, se o Ori consegue vir, ou se vem... de repente um Cláudio Almeida, mas quem vier ali da parte do Ori, já sei a quantidade de votos que vai ter. O que vai julgar muito vai ser o vice. O vice ali da Andréia, provavelmente é o Auricimar, que é uma pessoa que tem uma boa aceitação. E aí, provavelmente, vem Vitório de Simone, que é uma terceira via, que vai depender muito do seu vice. Então, a cidade de hoje tem 35 mil votos válidos. Se a família Ori tem 12 mil, a Andréia... Se acontecer tudo isso, esse asfalto, apoio e isso, a Andréia, eu creio que ela tem de 13 a 14 mil votos. E o Vitório... de, sei lá, 5 a 8 mil, se for muito bem votado. Aí vem alguém do PT também, que sempre tem 2 mil votos. Então, não tem votos suficientes aí para algo novo acontecer. Pode ser que o Papo News entre aí para dar uma bagunçada nisso aí. Porque, graças a Deus, tem muita gente que conhece. Eu sei que eu tenho meu pé no chão e eu sei que eu não ganharia de prefeito, mas com certeza, para mostrar muita coisa que aconteceu durante esses 4 anos e ir de porta em porta, eu consigo. E aí, quem sabe, isso pode dar chance para alguém tentar algo diferente, porque o futuro da nossa cidade depende disso, sem dúvida. Olha, quando você fala apoiado, eu joguei um jogo... É até engraçado falar isso. Eu joguei um jogo honesto com pessoas desonestas, digamos assim. Porque a única coisa que eu fiz foi desmentir fake news. E talvez o professor Emerson continuar a sua trajetória política, ele teve que fazer muitas alianças que ele não consegue voltar atrás. Então, isso depende do futuro da nossa cidade. Se eu me arrependo, eu não me arrependo porque eu fiz meu trabalho. Agora, e beneficiou ele. Infelizmente, de repente, se o outro lado da campanha, porque o que eu vejo, vou citar um exemplo aqui, tá? A Adriana Ori. Tinha algumas pessoas próximas ali da campanha da Adriana. A Adriana, eu vejo ela, não tô falando do Ori, tô falando da Adriana. Ela é uma mãe, ela é aquela pessoa que acolhe. Algumas pessoas, de repente... fazendo uma campanha de ataque, tiraram esse brilho, essa coisa da Adriana mãe e acabaram atrapalhando ela. Eu creio que foi isso que aconteceu. A
principal divergência que eu tenho com ele, a primeira coisa, minha esposa, ela passou em um concurso público, na época que ele era prefeito. E minha esposa era para ser chamada nesse concurso. E aí ele mantinha um cargo de confiança, no mesmo cargo que minha esposa era para ser chamada. E aí passou o tempo, minha esposa perdeu a chance de ser chamada nesse concurso público. Só que eu creio que isso já passou, não podemos voltar atrás. Eu até falei pra Adriana. Eu creio que teve uma vez que eu coloquei o microfone na frente dele e expus ele de uma maneira bem sensacionalista na rede social, foi no começo do Papo News. E eu creio que hoje não teria mais divergências, porque teve a condenação dele, ele tá pagando por isso, como todo mundo, se assim o juiz entendeu, ele errou. Todo mundo pode errar, não, todo mundo erra e vai ser responsabilizado pelos seus erros, né? E eu creio que hoje nenhuma ressalva particular. A única coisa que ficou para trás, que para mim foi complicado, foi isso, mas já passou, já fui curado, digamos assim. É uma pessoa inteligente, não pode ser subestimado. Durante uma sessão na Câmara, eu me exaltei, né? Me exaltei com o vereador Jonas. E aí, durante um vídeo ao vivo, o pessoal me retirou ali da Câmara, porque uma coisa que eu acho errado é que ali é a casa do povo. Eu nunca vi você na casa do povo, você não poder expressar a sua opinião. Mas como é regra, como é lei, os seguranças me tiraram dali. Eu estava gravando para justamente me proteger. E ali naquele vídeo eu comentei algumas coisas pessoais sobre a vice-prefeita. E ali ela entendeu que feria a honra dela e coisas e tal. E aí ela ingressou contra uma ação e entrou com uma liminar. Nessa liminar eu não posso falar mais nada da vida pessoal dela. Só posso cobrar ela enquanto ao seu cargo. Então é isso. Olha, eu nunca fui amigo da vice, né? Nunca tive relacionamento com ela. O Emerson, a gente sempre teve um relacionamento de respeito. Quando aconteceu a questão da Antonella, depois disso, nunca mais conversamos. Nunca mais. Quando eu falei pra ele que ele estava em Campos de Jordão, né? Ele não estava, ele falou porque eu precisaria provar e tal. E aí eu até me exaltei e falei, ó, se quiser me processar... Porque assim, o Papo News, ele é passível de erros, né? E eu falei, sempre quando eu errar, eu vou consertar. Quando eu falo consertar, isso não nos livra das penalidades cíveis, né? Se a pessoa se sentir no direito, ela pode me processar e se ganhar uma indenização e tal. A última vez que eu conversei com ele, que ele me mandou uma mensagem, foi a questão que eu falei que ele foi para Campos do Jordão. Ele falou que não tinha ido, que eu precisaria provar. Se quiser me processar, me processa. Então, foi o último contato. Juntos não, né? Ou posso dizer que estamos juntos. É assim, eu nunca fui a favor do trabalho dele, do jeito que ele fazia. E ele até concordou comigo com algumas coisas. Só que eu passei a respeitá-lo. Por quê? Quando você tá na UPA e o seu filho tá lá angustiando de dor e às vezes o pessoal não te atende, você fica desesperado. E aí você precisa ligar para alguém, precisa fazer alguma coisa. E ligava para ele. E aí, às vezes, ele ia lá e ele às vezes falava... Ele é o certo, ele é oposição, ele tem que falar do prefeito, até aí tudo bem. Tinha algumas vezes que ele falava... dos funcionários, né? E eu nunca concordei com isso. Só que aí eu comecei a generalizar. E aí aconteceu alguns casos e aí eu vi que realmente é o desespero da população. E eu até falei pra ele, engraçado, né? É o único vereador que aparece. E se eu tiver aqui e precisar ligar, eu votei em outro vereador. Mas se eu precisar que alguém venha, eu vou ter que ligar pra ele.
Então, eu tenho toda a humildade e a hombridade de reconhecer que é o jeito dele trabalhar, é o jeito que funciona. Eu não digo, eu divirjo de algumas coisas, às vezes o jeito que ele trabalha, ele também não concorda com algumas coisas que eu faço, só que hoje eu creio que são duas vozes fortes na cidade. Ele já tem um público consolidado, só que diferente, eu sou somente a imprensa. Ele é uma autoridade, né? Ele é um vereador, então ele tem o poder de fiscalização. Então, quando eu vou na UPA, eu só posso dar voz para a mãe. Ele já consegue, de repente, ir além. Então, são trabalhos ali diferentes. E na UPA é muito difícil e desgastante, porque na maioria das vezes é de madrugada, é à noite, e casos graves. Então, é muito desgastante. A gente chega lá... na maioria das vezes a gente tenta resolver por telefone. A gente liga pra Gi, que é assim, quando ela entrou na UPA, é uma pessoa super humana, só que ela tem o horário de trabalho dela. Então, se você perceber, problema é sempre no horário que ela não tá, entendeu? Porque quando é uma pessoa que tem um olhar clínico, que vê a situação... Porque eu sempre defendi os profissionais da UPA, mas mesmo defendendo, tem gente lá que são pessoas ruins de trabalho. E você está lidando com vida, então se você vê que o cara é ruim, você tem que mandar o cara embora, porque a gente está lidando com vida. Quando a pessoa vai lá, ela não vai porque quer. O funcionário, ele escolhe, ele escolhe trabalhar, mas quem está com dor vai porque tem que ir. Já, isso é direto. Pra não publicar e pra publicar. Na festa do Quitute, houve um problema aí de licitação. Eu não entendi muito o que aconteceu. Uma pessoa que pegava determinado serviço, não ia conseguir pegar esse serviço. E a outra pessoa entrou com uma liminar, derrubou o edital. E aí ficou uma brigaiada lá, e aí o cara simplesmente chegou em mim e falou, ó, publica isso desse cara, fala que ele tá fazendo isso, e é isso, e eu te mando 10 mil no Pix na hora, aqui. E isso é recorrente, Por quê? A informação hoje é uma arma, né? Você pode, de repente, destruir a reputação de alguém, e acontece direto e reto. Ficou básico. O cenário de hoje de Jaboticabal, o que ele faria diferente? Porque a régua, quando eu falo a régua, eu vejo que a régua do atual prefeito, ele sempre se compara com o José Carlos Ory. Então, o José Carlos Ory tá vendo o que tá acontecendo com a cidade. E eu não gosto de extremo. A gente tem que reconhecer o que é bom e pontuar o que é ruim. Eu queria saber do José Carlos Ory o que para ele está sendo bom e o que ele mudaria e faria diferente. A próxima gestão, eu acredito que vai pegar uma bomba nas mãos. Então, eu não acredito que a próxima gestão consiga fazer grandes mudanças. Eu acredito que a próxima gestão consiga preparar o terreno para um futuro, porque eu acredito que vai pegar uma prefeitura endividada, como já está, e vai ter que ter muito peito, muita raça para cancelar muita coisa. Eu creio que dá para fazer, não grandes mudanças, mas dá para fazer mudanças, porque eu creio que a nossa cidade não precisa de tanta grana para acontecer algumas mudanças. Se você tiver pessoas competentes e que realmente amam o que fazem, não só por grana, dá para fazer que nem, vou te colocar um exemplo. Parece algo bobo, mas me incomodava. Eu e o Anderson, a gente passava ali pelo letreiro escrito Jaboticabal e ali tava zoado. A gente ganhou a lata de tinta, que demorou para pintar porque a gente achou que ia ser fácil, mas umas 3 horas a gente pintou ali. E o cartão é a entrada da cidade, mano. Muda isso na vida de alguém? Não muda, mas são pequenas coisas que são feitas e fáceis de fazer e iriam mudar a situação da nossa cidade, porque eu creio que um olhar mais carinhoso, um olhar mais atento para algumas coisas, dá para mudar muita coisa. Que nem
a nossa rodoviária. Você vai lá, é uma situação triste de ver. Não precisa de uma super reforma agora. Eu tenho certeza que se juntar uns empresários e juntar uma galera, consegue dar uma repaginada ali até conseguir uma grana para mudar. Que eu ouço falar, Carlota, porque é o que eu ouço falar, que é uma pessoa que foi uma prefeita que foi muito boa para Jaboticabal. Eu sou uma pessoa que esse negócio de esquerda e direita meio que virou uma doença, mas eu não sou um cara que sou muito fã da esquerda, mesmo a Carlota sendo do PT. É uma pessoa que eu nunca escutei coisas que desabonassem ela. De repente é uma pessoa que eu ouvi falar coisas boas. Já colocando um adendo, a falta de mulheres na política. Quando eu digo mulheres, mas mulheres de verdade, mulheres que realmente façam a diferença, porque se nós tivéssemos mais mulheres, eu tenho certeza que a situação seria diferente. Eu creio que é um movimento que eu conheço a Naraci, que é amiga minha. Eu creio que é um movimento que ele precisa novamente se levantar, porque é um movimento que no passado conseguiu ajudar a eleger algumas vereadoras. Elas apoiam elas. Eu até citei isso, né, na questão da vice-prefeita. Se surgiu um apoio para a vice-prefeita, não foi do Elas Apoiam Elas, foi de algumas assessorias. Eles tentaram fazer um movimento para apoiar a vice-prefeita. Mas e a Luana, a mãe da Antonella, que teve sua filha, a filha morreu, ela ficou sem amparo psicológico, o secretário de saúde mentiu na rede regional e não teve esse apoio aí de essa comoção. Então, de repente, Elas Apoiam Elas, com novas lideranças, né, com lideranças de verdade e mulheres que realmente querem fazer a diferença, pode ser uma saída, porque quando elas apoiam elas têm que apoiar todas elas. É ridículo, né? É ridículo porque essa época tudo vira motivo para você enaltecer o deputado. A gente vê a situação da cidade cheia de buraco. Vou abrir algo aqui que ninguém sabe. Veio uma ambulância do SAMU, certo? Por falta de documentação, a cidade perdeu 4 ambulâncias. Poderiam ter vindo 4 ambulâncias do SAMU. E hoje a prefeitura aluga 2 ambulâncias por R$50 mil por mês. O que daria para fazer com R$50 mil por mês para a cidade? Então, assim, aí vem a ambulância, deputado tal trouxe, deputado fez. Isso é até ridículo, entendeu? Por quê? Já vai vir bandeirola, vai um monte de gente abraçando. Aqui no Parque 1º de Maio vai vir um monte de gente abraçar o pessoal. A gente fez e mandou milhões. Mas cadê essa grana? Foi para tal lugar, mas não sei se está funcionando legal assim. Então eu acho isso até ridículo, né? A gente vê a festa do quitute, é uma festa que é para as ONGs, que é para as entidades, mas o que eu vi ali foi autopromoção para deputados. E é triste porque isso é feito com dinheiro público. Dinheiro público a gente precisa ter respeito. Para quem critica, você tem todo o seu direito, né? Eu também tenho de criticar quem eu não gosto. Essa vida é muito louca porque às vezes o mundo dá volta. Hoje eu tô criticando, amanhã a gente se conhece pessoalmente e a gente tem uma visão diferente ou igual. A única coisa que eu não aceito é ofensa pessoal. Tem algumas pessoas que são bloqueadas ali no Papo News e a pessoa fala, mas eu tive uma ideia diferente e você me bloqueou. Isso nunca aconteceu. Eu não aceito ofensa pessoal ou ofensa à minha família. É só isso que acontece. Então, se você tem uma ideia diferente, de boa,
tá? A vida é assim, às vezes você que gosta de mim, pode ser que eu vou te decepcionar ainda, e a vida é assim, eu vou fazer o quê? A gente tá exposto a isso, sempre em busca de fazer o melhor e acertar. A gente precisa entender o cenário que a gente está vivendo e unir forças. Eu creio que hoje o caminho é esse. Bom, queria agradecer o papo da hora, fiquei impressionado aqui com a estrutura. Parabéns. Queria agradecer primeiramente a Deus. Sem Ele nada seria possível. Agradecer a minha família, porque é uma barra, não é fácil de verdade. Ter que sair a qualquer hora, correndo risco, sendo ameaçado, processado. Agradecer o Anderson que tá aqui comigo, que é um cara que Deus colocou na nossa vida, que tá sempre aí para ajudar a gente. Creio que Deus colocou ele na nossa vida, e agradecer a todos os nossos seguidores. Sem vocês nada aconteceria. A rede social é muito doida, de um dia para o outro, e tudo isso pode acabar. Eu falei num vídeo, nos processos que a gente tem, tudo isso pode acabar, mas o carinho que a gente recebe nas ruas é muito especial. Tamo aí, vamos para cima, roxando bambu. Tive a notícia hoje que eu recebi mais um processo, e isso motiva a gente, porque tá incomodando, querem nos parar, mas Deus está no controle e não vão conseguir. Então, obrigado a todos que ouviram e viram até agora, e vamos para cima, roxar o bambu.